早上好，中午好，还有晚上好，同时大家好，非常欢迎你参加一次谈话. Sejam bem-vindos a mais uma entrevista sobre o âmbito do WhatsApp in China Summit. Hoje tenho o prazer de receber e de poder conversar a Gabriela Lopes e a Susana Pacheco. A Gabriela é licenciada em Engenharia Química pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e com um MBA pela Universidade Católica do Porto. Como Supply Chain Unit Leader, foi responsável pelo desenvolvimento do negócio de auditorias a fornecedores, função que desempenhou de 2010 a 2020. É atualmente COO, ou seja, Chief Operating Officer, para os mercados internacionais na APSER e membro do Conselho de Administração da APSER Limited, em Macau, e da APSER Shenzhen Technology Service, onde assumiu funções de administradora executiva. Susana Pacheco é licenciada em Engenharia do Ambiente pela Universidade Católica, atualmente Unit Leader da Supply Chain da APSER, responsável pelos esquemas proprietários de responsabilidade social BSCI, SMETA e SLCP e auditora de responsabilidade social, ambiente, segurança e qualidade. Mãe de 3 filhos, com gosto especial por viajar. Sejam muito bem-vindas, doutora Gabriela Lopes, doutora Susana Pacheco. É um prazer recebê-las aqui e podermos usufruir do vosso know-how, do vosso conhecimento sobre o mercado chinês. E eu gostaria de começar pela doutora Gabriela Lopes e perguntar-lhe já agora que nos apresentasse o que é que faz a APSER. Qual é a estratégia da APSER, o que é que faz, qual é o seu posicionamento no mercado? Olá Isabel, bom dia. Antes de mais, obrigada por este convite que efetuou a APSER para participarmos no WhatsApp de China. Por isso, muito obrigada da nossa parte. A APSER é um organismo de certificação. Nós iniciamos a nossa atividade em Portugal em 1996. O nosso negócio era mesmo esse, certificação do âmbito da qualidade, depois evoluímos para o ambiente, no âmbito das ISO, de outros referenciais. Hoje em dia temos várias áreas especializadas na certificação, desde a Food, desde a Forest, desde Climate Change, IT Security. E esse mantém-se o nosso core business. Entretanto, diversificamos, quer para a educação e formação, quer para um outro negócio, que é aquele que vamos falar mais hoje, que é o da supply chain. E isso foi uma diversificação que fizemos em 2010, e este é o principal negócio na China. Portanto, a China não é um organismo de certificação, como é a casa-mãe, e como são outras entidades do grupo em outros mercados, mas sim apenas uma empresa que se dedica a realizar auditorias no âmbito da cadeia de fornecimento, de acordo com os códigos de conduta que já referiu relativamente à Susana, porque ela é Scheme Manager desses, do BSI, da SMETA, do SLCP, no âmbito da responsabilidade social maioritariamente, mas também fazemos depois outras auditorias na cadeia de fornecimento, de acordo com requisitos de clientes. E, portanto, este é a nossa principal atividade na China, em concreto, sendo que o também fazemos em Portugal, obviamente, e noutras geografias, mas na China apenas nos restringimos a isto. E porquê da China? Como é que a China surgiu na estratégia de internacionalização da APSER? A China surge porque, com esta diversificação que fizemos em 2010, que eu referi, de começarmos a estender o nosso negócio a auditorias na cadeia de fornecimento, começamos a ter clientes nacionais que nos pedem auditorias em várias geografias. E como nós não estamos presentes em várias geografias, começamos a recorrer a parceiros. E pediam-nos em várias, como eu disse, várias geografias, mas também na China. E começamos, a primeira vez que vamos à China e vamos começar a desenvolver estes contactos é em 2010. Começamos a trabalhar este negócio e mais tarde, também pelo motivo de que pudemos ser qualificados para fazer auditorias no âmbito do BSI. Isto porquê? Porque a APSER, a determinada altura, obtém uma acreditação por uma entidade americana sediada em Nova Iorque,
que nos acredita para realizarmos auditorias de responsabilidade social, que é a SA 8000. Isso foi o nosso trampolim para que pudéssemos também ser qualificados por uma entidade de Bruxelas, que se chama Amfori atualmente, que inicialmente era FDA, nos permitir ser uma auditing companies para eles. Existem 13 e nós fazemos parte dessas 13 auditing companies, e nós tínhamos isto parado desde 2008. E com este solicitar de auditorias na China, com um parceiro em Pequim, nós dissemos, não, porque não aproveitar esta oportunidade? A China é um enorme mercado, é o fornecedor do mundo, e portanto, por que não tirarmos partido disto? Este PSI é um código de conduta no âmbito da responsabilidade social, em que existem várias marcas que se associam, e essas marcas depois querem a sua cadeia de fornecimento controlada, e portanto isto era uma grande oportunidade para nós, e foi assim que começamos a fazer através do parceiro. O parceiro vendia, basicamente, encontrava os clientes, mas nós controlávamos o processo. E basicamente foi assim o nosso salto para a China. Imagino que tenham se deparado com algumas dificuldades burocráticas e culturais. Quais foram assim? Porque nós estávamos a fazer isto através de um parceiro. Em 2013, essa tal entidade, hoje denominada Amfori, diz-nos, para vocês continuarem a operar em determinados países, nomeadamente países com risco grande associado, que a China é um deles, obviamente, vocês têm que ter uma presença física na China. Pronto, e aí foi um momento em que nós parámos e dissemos assim, até agora as coisas eram mais fáceis, será que vale a pena continuar? Será que vamos conseguir dar um salto, que é sair de um parceiro e termos uma presença física? E depois de uma análise de risco, dos prós e dos contras, acabámos por decidir, não, vamos avançar, vamos começar por Macau. Macau, pela proximidade que nós tínhamos, com portugueses, por existirem portugueses, por nós termos, por os nossos advogados de cá nos terem recomendado uma sociedade de advogados lá, portanto achámos tudo que era muito mais fácil. E assim foi, e decidimos iniciar a nossa presença física pela empresa, que ainda mantemos em Macau. Depois, rapidamente, acabámos por perceber que, em termos de negócio, os clientes estavam do lado da China continental, maioritariamente. Obviamente também tínhamos clientes do lado de cá que nos solicitavam as auditorias na China, mas não, em termos operacionais não era viável estarmos a operar a partir de Macau, e portanto decidimos abrir ou constituir uma empresa detida a 100% pela de Macau, do lado da China continental, em Shenzhen, que eu não consigo dizer como a Isabel diz, apesar de várias tentativas em melhorar isto, não consigo, mas pela proximidade a Macau optámos por essa cidade para constituir a nossa empresa, também porque o nosso representante legal é um residente em Macau e, portanto, tinha essa facilidade de se deslocar sempre que necessário à China. Pronto, mas aí quando nós nos deparamos com outra realidade, que não Macau, questões burocráticas aparecem. Portanto, já não era suficiente nós recorrermos à nossa sociedade de advogados em Macau, precisamos de ter também apoio do lado da China, e as questões mais burocráticas também foram contornadas com o encontrar de uma empresa de contabilidade, uma multinacional, que acabou por nos dar todo o apoio, e desde questões como o banco, desde questões como os salários, desde questões como o lidar com autoridades tributárias, etc. Portanto, isso foi uma segurança que fez com que não tivéssemos um grande impacto em questões burocráticas. Obviamente que tivemos de fazer um esforço enorme para nos entendermos, isso faz parte das questões culturais, mas fomos aprendendo, e até hoje essa empresa colabora connosco, e muito bem. Posso dizer que em outras geografias temos situações que nem tão pouco mais ou menos funcionam dessa forma, e portanto
foi um caminho que se fez, não foi impossível, não foi fácil, mas também não foi de todo impeditivo de nós continuarmos e manter a sociedade até hoje a trabalhar sem grandes problemas. As questões culturais, sim, obviamente, não vale a pena dizer que não existem, existem. Nós não entramos na China com a postura de eu sei tudo, porque acontece muitas vezes, mas não. Mas também não fomos com aquela consciência de que eu não sei nada, portanto, ou seja, fomos ali, não percebemos do negócio, não sabemos tudo o que implica estar na China, mas também não tivemos aquela consciência, não, nós temos que aprender muito para andar com isto para a frente. E, portanto, e a Susana também participou nisto, no início tivemos muita necessidade, ainda o fazemos, de maneira diferente, porque aprendemos, mas no início tivemos muita necessidade de formar equipas de auditores, tínhamos reuniões com elas. Isabel, eles entravam mudos e saíam calados. E nós, no final, dizíamos... ninguém percebeu nada daquilo que nós tivemos aqui a falar. Acho que só se manifestaram quando nós falamos do Cristiano Ronaldo. Hoje temos plena consciência que perceberam tudo aquilo que nós a mensagem que nós estávamos a passar. Nós é que não sabíamos que se calhar tínhamos uma agenda previamente divulgada, antes da reunião, não sabíamos que os tínhamos que convidar a falar para eles poderem se manifestar. Portanto, todas estas coisas foram barreiras. Nós temos uma equipa 100% feminina neste momento em termos de colaboradores a trabalhar connosco em Shenzhen. Temos uma equipa mista de auditores espalhada pela China. Demorou vários, eu não digo anos, talvez eventualmente, a estabilizar esta equipa. Nós tivemos uma equipa mista, nós tínhamos homens em cargos razoavelmente altos na China, nunca funcionou. O report, a mim, foi difícil de perceber que não estava a funcionar. Era um erro de casting ou era mais qualquer coisa? E acabámos por perceber que a hierarquia ainda é muito marcada na China, e a hierarquia de género muito mais marcada na China. Pronto, portanto, todas estas questões foram... como outras, quer dizer, eu não sairia daqui a contar várias outras situações. Nós temos outra questão já agora, só que me está a ocorrer, reuniões em que nós até aprendemos a dar a oportunidade de falar, mas a partir do momento em que um dizia a sua opinião, ninguém se atrevia a confrontar essa opinião. E, portanto, tudo isto não impossibilitou, mas criou ali necessidade de levar as coisas de outra forma, de entender, de perceber, etc. E basicamente foi uma aprendizagem, foi uma coisa que recentemente eu tive acesso aqui, até recomendo para quem quiser se expandir para a China ou fazer negócio, que seja, ou ir lá por questões de trabalho, porque ir de férias é fácil, não é? Mas depois quando temos que lidar com pessoas, quando há negociações pelo meio, decisões a tomar, ganhar a confiança, nós sabemos o que era o Guanxi, implementar o Guanxi, como é que isto se faz? Portanto, andamos anos. E recentemente, isto no ano passado, tivemos acesso a um programa no INSEAD de uma americana que se chama Erin Meyer, que tem um livro que eu considero extremamente interessante, que se chama The Culture Map, em que ela mapeia várias dimensões, desde a liderança, à comunicação, à decisão, à confiança, e em escala, para vários países, obviamente, mas que a China está incluído, e que nós podemos perceber, de facto, as diferenças que temos e como é que nos temos que posicionar para contornar essas diferenças. E se eu tivesse sabido isto há 8 anos, ou há 10 anos, quando nós começámos a lidar com a China, teríamos tido um trabalho muito mais facilitado. Foi um desafio, foi interessante, aprendemos no terreno, custou mais um pouco, mas acabámos por manter a empresa a funcionar com uma equipa extremamente interessante, competente, muito competente. Eu sempre disse, das equipas com quem eu mais gostei de trabalhar, apesar da distância, apesar do fuso horário, apesar de não estar lá sempre,
mas contornaram-se estas questões culturais e continuaremos constantemente a fazê-lo. Muito bem, imagino o grande desafio. Doutora Susana Pacheco, qual o público-alvo dos serviços prestados pela APSER na China? Ora bem, nós na China temos clientes que são chineses, portanto, empresas chinesas que nos pedem os serviços relativamente a códigos de conduta de responsabilidade social, e depois temos clientes noutras geografias do mundo que querem conhecer os seus fornecedores na China e que nos requisitam auditorias conforme o âmbito que querem conhecer do seu fornecedor. Portanto, poderemos dizer que o grande negócio é clientes chineses. E depois temos também, e cada vez os pedidos têm vindo a crescer na área de outros mercados, de grandes retalhistas, de empresas pequenas que compram na China e que querem conhecer melhor o processo produtivo ou algum tipo de requisito e contratam a APSER os serviços. E que tipologia de serviços são prestados pela APSER? Ora bem, reforçando então aqui a ideia, nós fazemos então auditorias de responsabilidade social, segundo códigos de conduta que têm os donos dos esquemas proprietários destes códigos de conduta, que são os maiores esquemas de conduta do mundo inteiro, que é o BSI, que é, portanto, liderado pela Amfori, sediada em Bruxelas, e depois temos as auditorias SMETA, também é um código de conduta, pelo qual é gerido pela SEDEX, uma empresa que está sediada em Londres. São os códigos de conduta mais usados no mundo inteiro e pelas compras serem feitas maioritariamente na China, dos grandes fornecedores ou dos grandes retalhistas no mundo, portanto é lá onde nós temos o maior volume de trabalho. Por outro lado, outras atividades que nós fazemos são os requisitos de cliente, ou seja, temos uma empresa em Portugal, grandes retalhistas em Portugal, que nos contratam para fazermos auditorias no mundo inteiro, incluindo na China, e estes são os requisitos que estão definidos por parte do cliente, quer seja requisito de produção, requisito de armazenagem, como é que são as condições de trabalho, portanto, aí a necessidade do cliente pode ser múltipla e diversa, e nós acabamos por prestar esse serviço, sempre em auditorias, como nós costumamos dizer, de segunda parte, que é uma linguagem mais técnica, mas são auditorias a fornecedores, numa linguagem mais comum para se entender. Portanto, há um cliente e há um fornecedor, nós fazemos as auditorias a fornecedores. São os serviços que prestamos. Qual é exatamente o processo de auditoria que a APSER promove? Ora bem, o processo de auditoria tem várias etapas que devem ser seguidas para que o processo no todo funcione, ou seja, nós identificamos inicialmente com o cliente qual é a necessidade que o cliente tem, ou seja, a necessidade pode ser muito concreta e ele já tem perfeitamente a noção do que é que vai querer ver, ou pode ter uma necessidade, tipo, eu precisava de saber como é que o meu fornecedor faz isto ou aquilo, e então, sendo a necessidade concreta ou vaga, nós transformamos isso em requisitos de auditoria. Portanto, nós fazemos uma listagem daquilo que vamos verificar, devidamente validada pelo nosso cliente. Depois fazemos um processo paralelo, também algo importante e bastante crítico neste processo, que é a escolha do auditor que tem a competência para verificar esses requisitos. Questões muito técnicas ou de âmbitos, sei lá, da área da metalúrgica ou de produção de placas eletrónicas, portanto, todas essas questões são transformadas, ou qual é a competência que nós precisamos, qual é o auditor que nós precisamos, portanto, fazemos essa verificação em termos de escolha do auditor, fazemos o alinhamento entre requisito e competência. Depois fazemos o processo de marcação das auditorias. Estes processos de marcação na China, por ser um país de risco na área da responsabilidade social, os tipos de auditorias podem ser anunciadas, ou seja, há um perfeito acordo entre a data da auditoria, entre nós e a empresa. Pode ser semi-anunciado, ou seja, existe um time frame, um intervalo de tempo onde a empresa sabe que nós vamos aparecer, mas não sabe o dia. E depois também fazemos auditorias totalmente não anunciadas, em que a fábrica não está à espera de nós, ou não sabe que nós vamos auditar. Portanto, nós chegamos lá com um pedido de auditoria feito por um cliente e, portanto, isso também nos acordos comerciais que os clientes fazem com os seus fornecedores está devidamente salvaguardado. Nessas situações, portanto, aparecemos na fábrica e o processo desenrola-se. Durante o processo de auditoria, a partir do momento que chegamos à fábrica, fazemos sempre uma reunião de abertura, de enquadramento do que é que vamos ver, quais são os requisitos que vamos auditar, para que o auditado tenha a perfeita noção daquilo que pelo qual vai ser avaliado. Depois nós fazemos, no final da verificação e do dia da auditoria, a duração da auditoria pode ser diversa, pode ser 1, 2, 3 dias, depende do referencial que estamos a auditar. No final da auditoria ou dos dias da auditoria,
nós fazemos uma identificação de todos os desvios que foram identificados. Portanto, há uma conversa e mostramos à empresa aquilo que deve melhorar e que deve corrigir, e depois há uma escrita do relatório, se assim se puder dizer, e nós internamente na APSER utilizamos a metodologia da revisão do relatório por outra pessoa que tem igualmente a competência do auditor, e portanto revê todo o relatório, não só em termos de linguagem, porque os relatórios são produzidos em inglês pelos colegas, e depois fazemos muitas vezes a tradução para português, quando o cliente assim o exige, ou fazemos bilingue conforme a necessidade. Depois, o processo de auditoria está terminado com a entrega ao cliente do relatório, e muitas vezes também contratam-nos o serviço que é acompanhar os desvios da auditoria, ou seja, tudo aquilo que são as ações que as empresas vão levar a cabo para corrigir os desvios que foram identificados. Nem sempre é um pedido do nosso cliente, portanto isto tem a ver com a fase negocial, mas muitas vezes fazemos o acompanhamento destas ações validando aquilo que a fábrica fez para corrigir o desvio, ok? Portanto, o processo de auditoria tem estes passos e decorre de uma forma muito, muito fluente já para nós que somos especialistas em auditorias. Quais são os pontos positivos para um potencial cliente ao adquirir os vossos serviços? Ora bem, os nossos clientes e os potenciais clientes podem encontrar na APSER várias coisas. Uma delas tem a ver com a competência dos auditores que nós escolhemos para realizar o nosso serviço. E como eu falei há bocado, nós somos altamente rigorosos na qualificação dos nossos auditores e fazemos muita formação contínua ao longo do período em que estão connosco, e fazemos também a calibração de auditores. O que é esta calibração? Não estamos a falar de máquinas, mas a calibração serve exatamente para colocar todos os nossos auditores no mesmo patamar de julgamento e avaliação perante a mesma condição. Ou seja, nós fazemos estudos de caso, onde expomos a uma situação de uma fábrica, e depois discutimos como é que, enquanto auditores e perante um requisito a auditar, como é que nós devemos avaliar esse requisito. E estas dinâmicas de calibração são altamente positivas, porque conferem mais confiança a um auditor, que muitas vezes tem um trabalho muito solitário, não é? Que é andar sozinho pelas fábricas, portanto, confere-lhes maior confiança e isso leva a um maior desempenho. Portanto, nós apostamos muito nesta questão da competência. Por outro lado, como eu explicava, usamos critérios rigorosos de avaliação, e oferecemos aos nossos clientes aquilo que muitas vezes eles não estão para aí despertos em termos de necessidade, que é, nós fazemos uma overview, uma apresentação geral da empresa, não só em termos de descrição do processo produtivo, como em termos de descrição da capacidade que a empresa tem. Número de trabalhadores, balanço de género, qual é o trabalhador mais novo, como é que é feito o pagamento de salários, como é que está o estado económico da empresa em termos de pagamentos das taxas que estão envolvidas com a China. E, portanto, nós quando apresentamos esta noção global da empresa, mesmo que não seja um requisito do cliente para verificar, de verificação, eles ficam agradavelmente surpreendidos, porque não tinham a noção de que destas características em empresas que compram há imensos anos, ok? Portanto, não tinham uma noção desta realidade em termos de fornecedor. E isso tem sido uma surpresa bastante positiva que os nossos clientes têm, e que também advém um bocadinho da nossa experiência na área da responsabilidade social. O que é que nós queremos dizer com isto? Que o trabalho que oferecemos não só tem a ver com os critérios da auditoria, como também apresentamos outras características do fornecedor, muitas vezes não conhecidas. E o que é que nós queremos fazer com isto? Que os nossos clientes aumentem a confiança que têm com os seus fornecedores na China, desmistificando e aproximando, uma vez que não estão lá, e isto o que é que faz? Faz com que as empresas, com o conhecimento que têm da sua cadeia de subcontratação, aumentem a confiança que têm na compra. Isto é fundamental nas relações comerciais. Por outro lado, também tivemos a ajuda, ou não, no nosso caso foi a ajuda da pandemia, se assim se puder dizer, nem tudo foi mau na pandemia, outras oportunidades de negócio apareceram, e para a APSER também, porque nós tendo equipas locais, não sendo necessário deslocar pessoas para lá, nós conseguimos ser os olhos dos nossos clientes que não conseguiram viajar para a China durante o período da pandemia, e hoje em dia ainda está muito dificultada a entrada na China continental. Portanto, nós acabamos por ser os olhos do nosso cliente e utilizamos aquilo que se chama o básico. Tiramos fotografias às fábricas para mostrar o que é o seu fornecedor. E com esta entrega deste serviço, nós temos vindo a desmistificar muito a ideia que as pessoas têm em Portugal e noutros mercados sobre a China,
A China já não trabalham só criancinhas, não, a China é altamente evoluída e muito industrializada, com processos tecnológicos altamente topo de gama, e portanto o que nós queremos mostrar através da nossa prestação de serviço é que podem confiar na APSER para executar o serviço, porque executaremos com rigor e com bastante qualidade. Muito bem, não tenho dúvidas nenhumas. Muito bem, muito útil para estes empresários que nos estão a ouvir, poderem usufruir dos vossos serviços, um encurtar de dores de cabeça e de trabalhos que podem ter. Doutora Gabriela, para terminar, vou-lhe perguntar quais são os próximos desafios que a APSER tem pela frente. Em termos de China, nós, e enquanto houver potencial de mercado que nós acreditamos que vai haver, vamos continuar a fazer a empresa crescer, porque não faz sentido de outra forma. Quer em termos daquilo que já oferecemos ao mercado, quer em termos de novas ofertas que possamos vir, e estamos em curso para oferecer novas, em processo para oferecer novos produtos dentro de esquemas já existentes, como o BSI, portanto ainda há vários outros que nós podemos entrar e oferecer, e temos isso em andamento. Portanto, basicamente crescer em novos produtos que possamos oferecer, em termos daquilo que já oferecemos, e embora estejamos já a operar no mercado do Sudeste Asiático com parcerias, eventualmente considerar novos mercados, esses novos mercados em termos de presença física eventualmente. E quem sabe, uma coisa que está sempre em cima da mesa, mas que nunca chegamos a avançar, é tornar de facto a empresa da China no organismo de certificação que nós somos aqui e noutras geografias, e que até agora não foi estratégico para nós, mas quem sabe um dia mais tarde possa vir a ser, para conseguirmos ter uma oferta ainda mais alargada dos nossos produtos. Penso que é para já. Muito bem. Desejo que os vossos desafios sejam facilmente ultrapassáveis, que tenho a certeza absoluta que facilmente concretizáveis os vossos desejos e objetivos de curto prazo. E gostaria de vos agradecer a vossa disponibilidade de terem aceito o nosso convite e espero que seja útil a muitas das empresas que nos estão a ouvir poderem recorrer aos vossos serviços, poderem vos consultar, e tenho a certeza que desenvolver parcerias, porque na realidade são serviços muito úteis para os pequenos e para os empresários que estão a querer entrar, e para os médios, aqueles que já existem, poderem conseguir usufruir do mercado chinês de uma forma mais segura e mais rentável. Muito obrigada às duas e desejo muito sucesso na vossa vida pessoal e profissional. Muito obrigada, Isabela, bom trabalho. Obrigada. Muito obrigada.